No último vídeo da série A História do Brasil e da Capoeira, falamos a respeito da eliminação das antigas maltas, da perseguição aos capoeiristas e também falamos do período onde a capoeira quase foi extinta do Brasil. E neste vídeo, dando continuidade a essa história, vamos contar como foi o ressurgimento da capoeira depois desse período. Para quem não assistiu o último vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. Peço a todos que deixem o seu like, nos acompanhem em nossas redes sociais e para quem for novo aqui no canal, faça a sua inscrição. Muito obrigado! A partir da represália sofrida no final do século XIX, os capoeiristas que não foram pegos pelos seus perseguidores tratavam de se manter fora do radar das autoridades. Temos registros dessa época de grupos que detinham os conhecimentos da capoeira no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, no Pará, onde a capoeira era chamada de carioca, e finalmente na região Nordeste, nos estados do Maranhão, Pernambuco e Bahia. Aqui é válido destacar a importância do recôncavo baiano, onde de todos os lugares mencionados, a capoeira se manteve mais forte e concisa. No recôncavo baiano, houve um movimento sociocultural diferente de todos os outros lugares onde a capoeira se estabeleceu. Naquela região, devido à grande presença das etnias negras e indígenas e também devido às características geográficas, com matas, rios e terrenos de difícil acesso a quem não conhecesse o lugar, as comunidades que detinham os conhecimentos das tradições de matrizes afro-brasileiras tinham espaço para realizar seus cultos e dar continuidade aos ensinamentos de suas tradições, fazendo com que essas tradições ganhassem cada vez mais força e se desenvolvessem com relativa segurança. Dessa forma, a capoeira conseguiu se manter firme e evoluir durante décadas, até sair de lá no século seguinte, reconstruída e fortalecida. Certamente que nessa época, a capoeira foi levada a outros estados e outras regiões do Brasil, mas devido à carência de registros, é difícil determinar ao certo quais foram todos os abrigos da capoeira neste período específico. No âmbito geral do Brasil, enquanto o povo estava abandonado, entregue às doenças, em virtude da inércia dos governos, faltavam estudos sobre as condições saudáveis de vida e faltavam principalmente ações capazes de resolver os problemas da escassez e impropriedade de recursos. A saída do governo regente para este problema seria através de um plano de promoção da educação e da saúde pública. Para eles, era necessária uma ação que pudesse, através da educação, fornecer mudanças nos costumes do povo e, para isso, buscaram diversos métodos de sistema de aprimoramento educacional. Enquanto isso, na França, o governo busca formas para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico e, dentre as diversas ferramentas para este fim, começam a sistematizar um método de atividades físicas que auxiliariam primeiramente no desenvolvimento individual e em seguida no coletivo. Após diversas pesquisas para se chegar a um método satisfatório, chegam a um que foi denominado como ginástica francesa. Neste período, a França tornou-se uma das potências econômicas mundiais. Houve um crescimento populacional e a economia tomou um novo impulso com a expansão da indústria. Naturalmente que esta situação não se deu somente às custas da ginástica, mas por ter sido um dos fatores que estavam presentes no decorrer dessa ascensão, o método ganha notoriedade entre os países europeus e mais tarde chega ao Brasil, adquirindo status de solucionador dos problemas nacionais, o que foi aceito por muitos, já que tudo o que vinha da Europa era bem visto. Muitos foram os defensores do método de ginástica estrangeira, que inclusive foi aplicado em algumas regiões do Brasil. Porém, nessa mesma época,
uma forte tendência em buscar um método brasileiro de ginástica também surge. Essa situação marcou uma disputa de poder entre os positivistas e os intelectuais nativistas que representavam a vanguarda entre os educadores físicos brasileiros. E no meio disso tudo, estariam em disputa três correntes de pensamentos. Os conservadores, que eram defensores da implantação de um método ginástico estrangeiro e defendiam que deveríamos buscar ações que melhorassem a imagem do Brasil perante os países europeus, adotando inclusive suas culturas. Os nacionalistas, que defendiam a necessidade do desenvolvimento de um método científico brasileiro, criado por nossos intelectuais e fisiologistas. Mantinham um posicionamento estabelecido através de um nacionalismo defensivo em relação aos europeus. E por fim, os vanguardistas, que entendiam que não havia a necessidade de desenvolver um método de ginástica, pois já tínhamos a capoeira, que poderia ser aproveitada desde que estivesse livre de seus atos criminosos e marginais, e transformada em uma modalidade esportiva, ou seja, em um método ginástico nacional ou em uma modalidade de luta nacional. No próximo vídeo, veremos o desfecho de toda essa história, e finalmente chegando ao momento onde a capoeira passa a ser descriminalizada. E falaremos também sobre as três vias que fizeram com que a capoeira se tornasse esse movimento mundial que conhecemos hoje em dia. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui e até o próximo vídeo.